Se tem uma coisa que uma família da pesada sabe fazer bem, é zoar qualquer um. E isso inclui um dos piores e mais odiados vilões da história, Adolf Hitler. E para evitar problemas, essa vai ser a única vez no vídeo que eu vou mencionar o nome desse sujeito. E nas próximas vezes, só vou me referir a ele como o cara do bigodinho ou maluco do bigodinho. Quando vocês me ouvirem falando a palavra bigodinho, já sabem que eu tô falando sobre ele. Mas enfim, o fato é que a série já colocou esse maluco em diversas situações bizarras, e em muitos casos até merecida, né? E no vídeo de hoje iremos dar uma olhadinha nisso. Não sei se você sabe, mas o primeiro corte de Uma Família da Pesada, que são aquelas cenas rápidas que aparecem no meio do episódio, foi uma envolvendo o tal do bigodinho. E como foi o primeiro corte, obviamente apareceu no primeiro episódio da primeira temporada, onde a série apresenta o suposto motivo do ódio do sujeito pelos judeus. E foi tudo porque ele era um magricela fracote que não conseguia pegar mulher, enquanto os judeus eram extremamente musculosos e ficavam com todas as garotas. Ou seja, o do bigodinho era um baita de um invejoso. E por esse ser o primeiro corte da série, Uma Família da Pesada já zoou ele de novo no episódio 4 da temporada 19, onde a família Griffin acaba ficando preso no mundo dos cortes e a única forma de voltar para casa era visitando essa primeira piada e matando o maluco do bigodinho. E sabe quem que foi que matou ele? Foi a Meg. Ele chorou igual menininha quando eu matei ele. Agora vamos para o episódio 27 da quarta temporada, onde Peter resolve contar para sua família a história de seu tio-avô, Peter H., que, acreditem se quiser, era o irmão do cara do bigodinho. E assim temos um corte desses dois irmãos juntos, só que o Peter H. era muito burro e extremamente irritante, e ficava atrapalhando seu irmão o tempo todo. Olha só aí pra vocês verem ele fazendo uma imitação totalmente estereotipada de um japonês. E como se isso não fosse irritante o suficiente, Peter H. acha uma arma e começa a brincar com ela bem perto da cabeça de seu irmão, o que irrita completamente o sujeito, já que ele estava tentando escrever um discurso, mas não conseguia por causa do seu irmão irritante. E assim já cortamos direto pro tal do discurso. Mas quando o bigodinho começa a fazer sua declaração de guerra, o chato do Peter H. aparece e destrói completamente o clima. Mas no final ele dá um jeito de conquistar as massas. Tem cerveja de graça, o Führer tá pagando, hein? E uma coisa interessante sobre essa cena é que ela tem uma continuação, mas por algum motivo essa continuação foi censurada na versão BR. Tanto é que se você for agora procurar esse episódio lá no Disney Plus, que é a plataforma oficial para você assistir Uma Família da Pesada aqui no Brasil, essa cena acaba nessa piada da cerveja. Porém, como eu disse, ela tem uma continuação, que é do cara do bigodinho ficando com muita raiva de seu irmão idiota e indo desabafar com sua esposa. Mas adivinhem só, o chato do Peter H. não dá sossego e aparece para irritá-lo mais um pouco. Mas cansado de tudo aquilo, o tal do bigodinho expulsa o Peter H. de casa e manda que ele procurasse um novo lugar para morar, já que ele era chato demais. Então, enquanto tentava se defender, Peter H. pega a arma de novo e começa a brincar com ela mais uma vez. Só que adivinhem, dessa vez a arma dispara e o cara do bigodinho morre. Só que o Peter não se contenta com isso, e ele continua brincando com a arma, que dispara mais uma vez e mata a mulher. E vendo que tinha feito muita merda, o Peter dá um jeitinho para que ninguém nunca descobrisse que ele era o culpado por tudo. Sinceramente, eu não sei por que essa cena foi cortada. Tem tanta coisa pior do que isso na série que não faz o menor sentido eles cortarem isso. Mas enfim, no começo do quarto episódio da sexta temporada, tivemos uma cena bastante aleatória do cara do bigodinho em cima de um monociclo fazendo malabarismo. E a cena era só isso, ela não tinha contexto nenhum para acompanhar, o que de início não parecia fazer o menor sentido. Porém, lá no final do episódio, eles resgatam essa piada do monociclo e finalmente temos todo um contexto para ela, que foi o Peter querendo fazer uma certa coisa, dizendo que isso era o certo a se fazer, tipo espancar o cara do bigodinho quando tivesse uma oportunidade. Viram? Tínhamos um plano desde o começo.
Já no episódio 12 da 7ª temporada, Brian consegue fazer com que a maconha fosse legalizada em Quahog. E assim todo mundo começa a fumar, incluindo o Peter. No entanto, essa nova lei não agrada nem um pouco o Carter, o sogro do Peter, que era um empresário e estava tendo muito prejuízo, já que as pessoas estavam parando de comprar as coisas para poder comprar a erva. E furioso com toda essa situação, Carter convence Peter a ajudá-lo a criar uma campanha para fazer a maconha ser ilegal de novo. E assim, o gênio do Peter tem uma ideia extremamente incrível para convencer as pessoas de que fumar era errado. E sabe o que ele fez? Ele pegou um vídeo do cara do bigodinho, editou colocando um cigarrinho na boca dele e redublou o vídeo, dando a entender que qualquer um que fumasse era um apoiador desse sujeito. Se liga só. Todo mundo que gosta da erva, venha para o meu lado. Ah, tudo bem, dá um desses pra gente. No terceiro episódio da 7ª temporada, Mort, o farmacêutico judeu, acidentalmente acaba entrando na máquina do tempo do Stewie e é mandado para Polônia no dia 1º de setembro de 1939, que, se você não sabe, foi o dia exato que começou a Segunda Guerra Mundial. Estão vendo? Uma família da pesada também é cultura. Mas enfim, o fato é que para poder resgatá-lo, Stewie e Brian embarcam por uma viagem bastante maluca através do tempo. E depois, para conseguirem voltar para casa, eles tiveram que invadir uma base militar da Alemanha e roubar um pouco de urânio, que era o combustível da máquina do tempo. E para conseguir entrar nesse lugar sem chamar muita atenção, Stewie decidiu se fantasiar do cara do bigodinho. E mesmo ele sendo muito baixinho, ninguém notou a diferença. E o plano dele só não deu certo porque o verdadeiro cara do bigodinho apareceu. Stewie até tentou bancar o malandro e enganá-lo fingindo ser um reflexo. E isso quase que deu certo, se não fosse pro garoto ter cuspido na cara dele no finalzinho. E assim, todos acabam sendo capturados e o sujeito diz que eles tinham duas escolhas, morte ou cantar um musical. E sabe o que eles escolheram? Draga, será que dá pra vocês subirem logo aqui? Ainda falando do Mort, no episódio 14 da 5ª temporada, o cara começa a ir até a casa dos Griffins e pedir várias coisas emprestadas. E cansado de tudo isso, o Peter decide tomar uma atitude, que no caso foi criar e colocar na frente de sua casa o que ele chamou de espanta-judeu. Olha aí pra vocês verem, era basicamente um espantalho vestido igual ao cara do bigodinho. E o pior é que o Peter fica orgulhoso com esse seu trabalho, mas a Lois sabia muito bem que isso era totalmente errado e aponta que esse negócio podia ser mal interpretado pelas pessoas e causar problemas para toda a família. E o mais incrível de toda essa história é que esse negócio realmente funciona e espanta os judeus. Ah, meu Deus, é o Hitler, ele voltou! E aí, o que você achou de toda essa zoeira com o cara do bigodinho? Foi merecido? Não foi? Você achou que podia ter sido pior? Deixa aí que eu quero saber. Porque, como sempre, uma família da pesada não tem limite nenhum pra zoar ninguém. Mas se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que o Stewie virou o maior detetive do mundo. Corre lá pra ver que tá bem louco.